Fala galera, Impecabetes aqui. Galera, vamos lá. Decidi trazer um vídeo aqui de tier list, né? Mais um vídeo de tier list da Akatsuki dessa vez, né? Eu trouxe um vídeo de tier list de Kuroko no Basket, né? E, mano, teve um feedback até que bacana. Pegou 2.000 likes, 2.000 views, né? E mais de 100 likes, tipo, muito pouco tempo. Foi absurdo. E foi do nada, eu não esperava. E acabei tendo vontade de trazer esse da Akatsuki, né? E eu quero já que vocês, né, mano, mandem nos comentários tier list que vocês querem que eu analise, que eu traga minha opinião, né? Minha opinião não é a verdade absoluta, vou adiantando, mas eu tenho uns argumentos, né, que eu vou acabar deixando no vídeo, né, o máximo que eu puder. Naquele vídeo de Kuroko no Basket eu tive que tirar vários porque o vídeo pegou muitos direitos autorais e impossibilitou eu de postar o vídeo não poderia ir pro ar, então eu tive que tirar vários argumentos e a maioria tive que só falar mesmo e jogar. Mas quem assistiu o anime sabe que era verdade aqueles argumentos que eu realmente não tirei da minha cabeça, né? É só analisar um pouco a obra e que você vai ver aquele vídeo em questão, que era, a maioria era verdade. Relacionado a Akatsuki, rapaziada, eu já vou adiantar aqui o seguinte: a Akatsuki não é a mesma coisa de Kuroko no Basket, tá? A Akatsuki tem muitos fatores primordiais, como por exemplo, vou analisar dessa vez um ranking de força, né? Só que a Akatsuki é o seguinte: tem muitos personagens, né? Não só na Akatsuki, né? Em várias obras, mas na Akatsuki também, que tem personagens que são poderosos, mas eles acabariam perdendo numa batalha para personagens mais fracos que eles, por conta de habilidades específicas, por conta de desvantagens. Isso é normal, nem sempre o personagem mais forte, mais poderoso ganha. Tem vários fatores que determinam uma luta, não só força, não só poder. Às vezes o personagem é poderoso, mas as fraquezas dele, a maioria das habilidades dele, não funcionaria contra determinado personagem. E a Akatsuki tem muitos exemplos disso, né, desses fatores. Mas eu vou vindo aqui, tá? Começar pela Kona. A Kona eu vou colocar ela em S. Kona S, né? A Kona, as habilidades dela ela basicamente é imune a golpes físicos, né? Com um certo limite de tempo, né? Quando o chakra dela acaba, ela acaba se tornando vulnerável a ataques físicos, como na luta contra o Bito, onde ela utilizou todo o chakra dela e ela acabou sofrendo danos para ataques físicos. Mas enquanto ela tiver chakra para manter suas formas de papel, ela vai. Desculpa o avião, eita. Ela vai se tornar imune a golpes físicos, né? Além dela poder voar, ter papéis explosivos. E aquele jutsu contra o Obito ela não pode usar casualmente, né? Aquele jutsu é considerado um preparo, tá? Então, basicamente é isso. E ela não pode usar numa luta casual, no encontro casual, né? Então eu não vou considerar aquele jutsu. Mas a Konon, ela é forte. Eu não acho que ela é uma das mais fortes da Akatsuki, mas também não é das mais fracas. Eu acho que ela tá num ranking mediano da Akatsuki, nem mais forte, nem mais fracos. Mas, enfim. Deidara eu vou também colocar ele em S. Eu vou colocar ele na frente da Konon. Os dois voam, mas as vantagens do Sasori eu acredito que são maiores, porque ele tem mais poder destrutivo, tem mais habilidades como o C4. O C4 eu acho que é uma das habilidades mais poderosas do Sasori, Sasori não, Deidara, onde ele basicamente cria mini bombas, né, que após serem inaladas, elas obliteram, desintegram o oponente de dentro para fora, né, e essas bombas são invisíveis a olhos nu, só com dojutsus como o Sharingan que pode ser enxergadas, e mesmo sendo enxergadas é muito difícil de você evitar ser atingido por elas. E por conta da C4 e da C0, que tem no mínimo a C0 do Idara, mesmo sendo um golpe suicida, no mínimo tem destruição a nível de vila, e considera no mínimo mesmo, tá? Bem no mínimo. Eu considero que numa luta ele tem mais chance de vencer a Conan, que os dois voam. É, Pen, Pen eu vou colocar em God. Já adiantando aqui, o Pen é o mais forte da Akatsuki, no caso, todos aqui como estão na imagem, né? O Orochimaru, a exceção do Orochimaru o Obito eu não vou considerar o Obito, eu só tô considerando o Obito com o Sharingan, tá? Não é o Obito com o Rinnegan, nem o Obito do Juubi, tá? Então, esse Obito aqui, só com o Sharingan. Então, o Pen pra mim é o mais forte da Akatsuki. Só o Tendopen, só o sexto, né? Só esse, no caso da imagem, ele já conseguiu bater de frente com a Kyuubi em 6 caudas, né? E conseguiu selar ela com o Shibaku Tensei,
A Kyuubi só conseguiu sair utilizando 8 caudas, ou seja, é absurdo o nível desse pen. Isso se considerando só esse, sem contar os outros 5, né? Sem contar os 6 juntos. Só esse pen já tem um nível absurdo. Por isso, por bater de frente com a Kyuubi em 6 caudas, conseguir selar ela com o Shibaku Tensei, ter um Shinra Tensei que pode destruir uma vila, atributos físicos incríveis. Eu vou considerar os pen como o mais forte da Akatsuki, na minha opinião, tá? É o mais forte da Akatsuki, sem dúvida nenhuma. Hidan, já falamos do mais forte, pra mim o Hidan é o mais fraco da Akatsuki, tá? Os Zetsu eu já vou colocar em B, os Zetsu eu não vou considerar, tá? Eu não vou colocar em B porque eu não tô considerando os Zetsu. Não mostrou nada muito incrível, não mostrou nada, sabe? Eu vou colocar ele aqui. Então pra mim o Hidan é o mais fraco da Akatsuki. Ataques físicos para retirar sangue do oponente. Enquanto os dois voam, né? Conseguem ataques à distância, impossibilitando o Hidan de chegar sequer perto deles. E mesmo que chegue, os mísseis teleguiados do Deidara podem simplesmente dilacerar o Hidan e explodir ele. O Hidan não é tão rápido quanto o Sasuke. O Sasuke tem uma velocidade superior à do Hidan. No caso, o Sasuke mal conseguia se esquivar das bombas do Deidara, não conseguia se esquivar completamente. Tomou várias de raspão, tomou várias a queima-roupa. Então, o Hidan não conseguiria contra nenhum dos dois, pra falar a verdade. Contra nenhum da Akatsuki. Então, mais forte da Akatsuki, Pen. Mais fraco da Akatsuki, Hidan, tá? Kakuza, eu vou colocar o Kakuza em S também. É o seguinte, o Kakuza é o seguinte, ele é muito poderoso. Ele tem os 5 elementos, né? Aqui, casualmente, eu considero ele no nível do Deidara. Só que temos a questão seguinte, no vídeo onde eu gravei, eu falei que o Deidara era mais forte que o Kakuza. Só que eu realmente não sei o que pensar sobre isso. Porque as vantagens do Deidara, o Kakuza também tem. O poder destrutivo do Deidara, tirando o C0, né? O Kakuza também tem grandes poderes destrutivos, combando os elementos com fogo e vento, por exemplo. Tem vários feitos de destruição. Os corações do Kakuza têm vida própria, são 5. E eles voam também, poder alcançar o Deidara. O Deidara não teria como manter a distância, não teria como usar a distância, ataques à distância a favor, porque os corações do Kakuza também voam. O C4 realmente seria um problema, sem contar que o Kakuza também possui o estilo raio, que é a fraqueza da argila do Deidara. Mesmo ele não sabendo a fraqueza prévia da argila do Deidara, que é o estilo raio, o Kakuza também tem o estilo raio, que impossibilitaria as argilas do Deidara, uma luta entre eles. Eu só sei que qualquer resultado seria justo. E pelos mesmos motivos do Deidara também coloco Kakuza acima da Kona, mas eu não sei o que pensar sobre esses dois, quem é mais forte, Deidara e Kakuza, tá? O Kakuza também tem um poder destrutivo similar ao Deidara para obliterar a Kona. A Kona não conseguiria quebrar os 5 corações do Kakuza, tá? Além de que o Kakuza tem o estilo terra endurecimento de pele, onde impossibilitaria ainda mais ataques da Kona, fazendo com que o Kakuza resistisse muito mais a ataques graças ao endurecimento de pele. E tem um poder destrutivo tremendo com os corações. Os corações têm vida própria e são 5 que voam, além do próprio Kakuza, que pode atacar a longa distância. Enfim, Kizami. Kizami pra mim também encaixa em S. O Kizami, eu acho que o Kizami, ele é um personagem muito poderoso, mas eu acho que ele sofre muito com os membros da Akatsuki. Apesar, ele também de um dos fatores de que é um personagem poderoso, mas sofreria bastante com os membros da Akatsuki. Na verdade, com a maioria. A própria Conan consegue manter uma luta à distância contra o Kizami muito fácil, voando, enquanto o Kizami não tem como alcançar ela. É um personagem de luta de curto alcance. Tem o estilo água, tem uma quantidade de chakra absurdo, porém ele não seria essa quantidade de chakra absurda não seria efetiva, ele não conseguiria chegar na Kona, não tem poder destrutivo, tem uma quantidade de chakra sim absurda comparada de uma Biju, mas ele não poderia explorar isso não favoreceria ele nada contra alguns personagens da Katsuki, né? Então eu vou colocar ele atrás, né? Porque, por exemplo, contra o próprio Kakuza, né? O Kakuza tem 5 coração, mesmo que o Kizami se funda com essa merda e prenda o Kakuza naquela bolha, né? Ele com certeza não conseguiria prender os 5 corações juntos, e mesmo que ele mate o Kakuza reviveria, né? Os corações atacariam de fora da bolha
como com o estilo raio, por exemplo, onde eletrocutaria aquela água onde a bolha fica, eletrocutando o Kakuzu e o próprio Kizami, né? E o Deidara tem o C4, e o Kizami não tem resposta para o C4, que no caso são bombas que seriam inaladas pelo Kizami. O Kizami não teria como, além do Deidara voar e poder atacar a longa distância com C3, que são mísseis teleguiados, além das bombas normais. Então, como eu falei, o estilo de combate favorece muito mais outros membros da classe do que o próprio Kizami, apesar do Kizami ser um personagem muito poderoso, ter uma quantidade de chakra absurda. Então, eu vou colocar todos aqui em S, eu só vou falando assim, mas todos em mesmo nível. Eu só acho que o Kizami tem menos chance de ganhar, mas não significa que é impossível dele ganhar. Por isso que eu tô considerando aqui probabilidade, entendeu? Quem tem mais chance de ganhar, mas não que o outro que teoricamente perdeu não tem chance nenhuma de ganhar. Só tô considerando aqui quem tem mais chance. Né? O Orochimaru é o seguinte, o Orochimaru com o Edo Tensei ele vai pra God, tá? Ele vai pra God com o Edo Tensei, considerando a prévia de Tensei, onde ele pode reviver Hashirama, Tobirama, por exemplo, Hiruzen. Exemplo aqui, tá? O Minato. É, mesmo os Hokages não vivendo em potência máxima, né? Mesmo assim, é uma cartada que, sem dúvida, ninguém discorda que o Orochimaru subiria pra God aqui, né? Mas sem o Edo Tensei, eu coloco ele em SS, tá? O Orochimaru é um Sannin lendário, entendeu? Então, ele é um personagem poderoso, mas que também é pela mesma situação do Kizami. Ele sofreria bastante para os membros da casa, como por exemplo o próprio Deidara, por conta do C4. Vou dar um exemplo aqui do C4. Eu considero o Orochimaru mais poderoso do que o Deidara, mas eu considero que o Deidara numa luta contra o Orochimaru teria vantagem, por conta do que o Deidara pode manter uma distância imensa voando. Tem o C4, que são bombas que não podem ser vistas, o Orochimaru não tem o que fazer, ele seria obliterado de dentro para fora. O C0 do Deidara, se o Deidara se matasse, levaria o Orochimaru para a vala junto. A explosão do Deidara é gigante, alto alcance, imensa, que o Orochimaru não sobreviveria. Mas eu considero o Orochimaru um personagem mais poderoso, por conta de ser lendário, por conta, por exemplo, de ter feitos incríveis, como bater de frente com a Kyuubi, com 4 caudas, mesmo com as mãos seladas, mesmo sem poder usar ninjutsu, mesmo desgastado e doente, ele bateu de frente com a Kyuubi em 4 caudas, né, só com taijutsu. Poder trocar de corpo, imortalidade, enfim, outros fatores. Vou colocar o Orochimaru em SS, tá? Mas com ele eu Tensei, coloco ele em God. Apesar dele estar em SS ser mais poderoso, ele pode acabar vindo a perder ou ter uma luta cansativa contra os outros membros da Akatsuki. Enfim, como eu falei, é muito difícil, entende? Enfim, Sasori. O Sasori é o seguinte, eu vou colocar o Sasori em S. Eu tinha colocado na minha tier list o Sasori em SS. Mas eu vi que eu tava literalmente me contradizendo. Porque o Sasori passa pela mesma situação. Ele é um personagem que é muito subestimado, né? Sendo que ele é muito poderoso. O Sasori, basicamente, ele é uma marionete, né? Não se cansa, né? Não tem órgãos internos, pode trocar de corpo caso o corpo dele for destruído. E basta basicamente um arranhão para ele finalizar a luta. Mesmo as pessoas falando que ele morreu pra Sakura, né? Rapaziada, eu sei que é mais pelo meme, né? Mas vamos lá, o Sasori não morreu pra Sakura, ele morreu pra Tio, pra marionete dos pais e da mãe dele, controladas pela própria Tio, né? Tá longe de morrer pra Sakura. E mesmo assim ele morreu porque ele quis, ele deixou ser derrotado. E vamos considerar, vamos concordar que na luta elas já chegaram com total vantagem sobre ele, né? Primeiro que a Tio já conhecia a maioria das habilidades do Sasori, né? Então, não foi um encontro casual, a Tio já sabia as fraquezas, a maioria das fraquezas, as técnicas dele, a maioria. E também foram com 3 antídotos para a luta do veneno dele, que é a arma mais poderosa dele, né? Sem o veneno, sem o antídoto, elas iriam jogar no Vasco. A Sakura, sem a ajuda da Tio, não sobreviveria 15 segundos de luta contra o Sasori. 15 segundos ela não sobreviveria. A Areia de Ferro, o terceiro caso, que realmente são muito poderosos. Eu vou colocar aqui o quê? Eu considero o Sasori um dos personagens mais fortes da Akatsuki, tá? Eu acho que ele tem mais chance de vencer os outros, tá? A maioria. Só que foi o que eu falei. Na tier list passada, eu tinha colocado ele em SS. Porém, eu não acho que ele é SS. Eu acho que ele é no mesmo nível desses aqui. Só que eu acho que ele tem mais chance de vencer eles. Por conta do veneno. O próprio Deidara já disse que o Sasori é mais forte que ele, né? Deidara já disse isso.
Mas analisando a luta dos dois, eu considero realmente que o Sasori teria mais chance de ganhar do Deidara. Por conta do que? O C4 do Deidara é totalmente inútil contra o Sasori, porque o Sasori não respira, o Sasori não é humano, o Sasori é uma marionete. E a C4 do Deidara é literalmente fazer a pessoa inalar e destruir os órgãos internos dela de dentro para fora. Só que o Sasori tanto não inala, como também não tem órgãos internos. Então o C4 do Deidara é inútil contra o Sasori, tá? Em contrapartida, as explosões do Deidara podem ser desviadas pelo Sasori. O Sasori tem muita velocidade. Eu acho o Sasori mais rápido que o Deidara, mais rápido que as explosões do Deidara. O Sasori tem muita velocidade, as marionetes do Sasori tem muita velocidade. E ainda tem a defesa da Areia de Ferro, né? A Areia de Ferro também serve como defesa, né? E em contrapartida, é, mesmo que o Deidara voe, o Sasori também voa. E as marionetes também flutuam. Mas a questão não é essa. A questão é que o Sasori poderia rasgar o pássaro do Deidara da mesma forma que o Sasuke fez. E o Sasori poderia fazer com o estilo água dele, né? Que no caso é aquela água que ele tira das mãos, onde aquelas drogas é capaz até de cortar rocha. E sendo capaz de cortar rocha, com certeza cortaria o dragão de argila do Deidara. E aquelas águas já chegaram até ultrapassar as nuvens do céu. Então, com certeza chegariam no Deidara e poderiam cortar. E tem uma velocidade impressionante aquelas águas. Então, realmente, numa luta à distância, o Sasori poderia derrubar o Deidara, né? E numa luta média para curta distância, a vantagem é total do Sasori, porque o Deidara não poderia tomar um mísero arranhão, né? Enquanto isso, o Sasori, mesmo se tiver o corpo dele destruído pelas explosões, ele pode trocar de corpo, né? E o C4 é totalmente inútil. Então a única forma dele dar a vencer nessa ocasião seria com o C0. E no C0 os dois dá pra vala. Os dois indo pra vala e der empate. Mas a vantagem do Sasori é maior, porque o Sasori pode lutar por muito mais tempo, porque ele não se cansa. Os ataques do Deidara podem ser defendidos, ou o Sasori pode sobreviver trocando de corpo. Em contrapartida, os ataques do Sasori, se pegar o Deidara, um mísero arranhão, já era. O veneno vai fazer efeito, e o Deidara não tem como fazer nada a respeito disso. E o Kazekage é uma marionete que, se chegar perto do Deidara, não tem o que ele fazer. Sem contar sem marionete Sasori, né? Então, eu acho que é o seguinte: numa luta prolongada, o Sasori tem vantagem. Quesito velocidade, o Sasori tem vantagem, né? Os ataques do Deidara contra o Sasori pode sobreviver, mesmo se for atingido, trocando de corpo, e ainda pode ser defendido com a areia de ferro ou com as marionetes. Em contrapartida, se o Deidara for atingido por uma agulhinha que seja, um arranhãozinho que seja, ou uma toxina que ele inalar, é vala pra ele. Então, baseado em tudo isso, o Sasori tem mais chance de vencer o Deidara. Eu sei que o Sasori já perdeu pra Kona, mas, rapaziada, vamos lembrar o seguinte: quando o Sasori perdeu pra Kona, o Sasori não era uma marionete por completo ainda. Ele tinha o terceiro Kazekage, que era a mais forte dele, porém, ele não era uma marionete por completo e também não tinha 100 marionetes dele, que são dois fatores importantes para o arsenal dele. Então, o Sasori que perdeu pra Kona era muito mais fraco do que o Sasori que estava na Katsuki, né? E eu realmente não sei como a Kona venceria o Sasori, de verdade, assim como marionete. Mesmo que ela seja imune a golpes físicos, isso não é interno. Enquanto isso, o Sasori não se cansa mais sendo marionete, podendo prolongar a luta por muito mais tempo, ainda tendo fogo e água a favor dele, né? Que é o que ele solta das mãos. Fogo e água, além de veneno, toxinas e sem marionetes. Então, eu acho realmente que a Kona não tem como vencer o Sasori, mesmo que ela destrua o corpo dele, ele pode trocar. E continuar lutando normalmente. E ainda ser o único membro da Akatsuki que não se cansa. Apesar do Orochimaru ter imortalidade para poder trocar de corpo, ele tem chakra limitado, porque ele teoricamente é humano, né, entre aspas. O Kizami, por exemplo, tem uma reserva de chakra imensa, mas o Sasuke realmente ele não se cansa, ele não sente dor, não sente cansaço por conta que ele não é humano, ele é uma marionete. Então essa é uma vantagem absurda a favor dele. Já em contrapartida, o Kakuzu sofre basicamente, eu não sei o que aconteceria uma luta entre Sasori e Kakuzu. Eu acho ainda que o Sasori venceria por conta do veneno, né? Eu acho que o Kakuzu seria uma hora atingido, né? Eu sei que o poder destrutivo do Kakuzu é imenso, mas a defesa da Areia de Ferro do Deidara no Sasori poderia alterar isso. Mas enfim, vamos continuar aqui, né? O Obito é o seguinte, eu vou considerar o Obito só com o Sharingan, tá? O Obito só com o Sharingan, sem Rinnegan, eu vou colocar o Obito em SS também, tá?
Eu achei ele mais fraco, eu tinha colocado ele em God naquela tier list. Mas eu vou colocar ele em SS, só com o Sharingan, né? O Obito, o principal arma dele é o Kamui, né? O Kamui realmente é uma habilidade muito chatinha de lidar, mas o Obito em si, se você parar pra pensar, ele não é tão poderoso assim. Se o Obito não tivesse o Kamui, ele seria um personagem poderoso, né? Provavelmente seria em S, vocês concordam comigo? Sem o Kamui. Só com o Sharingan, só sendo o Uchiha, alto nível, né? Mas com o Kamui, eu subi ele para SS. Eu acho que tá de bom tamanho. Eu acho o Pen muito mais forte que ele. Né? No caso desse Obito aqui, né? Eu acho o Pen muito mais poderoso que ele. Tem o Rinnegan, né? Em atributos físicos, eu considero o Pen o mais forte da Akatsuki. Eu acho que não tem ninguém que se compara ao Pen em atributos físicos. O Pen, ele é um cadáver, ele não sente dor. Os Pens são um cadáver, né? Os Pens nada mais são do que cadáveres que têm o poder do Nagato parcelado em 6, né? E esse Pen sendo poderoso o suficiente para bater de frente com a Kyuubi em 6 caudas, batendo de frente com ela, segurando porradas dela, Bijudamas da Kyuubi em 6 caudas, segurando ela com o Shibaku Tensei, forçando ela a usar 8 caudas, sendo isso que eu tô considerando só esse Pen, não considerando os 6 lutando junto, falando só dos feitos desse Pen aqui, entendeu? Sem contar os outros, que tem as invocações, o caminho animal, que tem as 5, 6 invocações ao mesmo tempo, sendo rinoceronte, pássaros, largato invisível, enfim, o outro Pen que revive os outros Pens, né? Que tem o Pen, que eu não vou lembrar o nome do caminho agora, mas o Pen que revive, né? Que no caso, se os outros Pens foram mortos, ele consegue reviver eles. Ainda tem o caminho que absorve ninjutsu, né? Tem um caminho que absorve alma, que tira a alma do corpo da vítima. Enfim, os Pens são muito apelões. Rinnegan, na verdade, é muito apelão, acima de qualquer doujutsu mostrado em Naruto Shippuden, muito mais forte que o Sharingan, que o Megaki Sharingan. Enfim, o Pen eu vou colocar ele em God, não só pelos atributos físicos, para mim é o mais forte da Akatsuki em atributos físicos, mas também é os que tem as habilidades que poderia corresponder basicamente todos os outros membros e daria um trabalhão para eles, para a maioria. E poderia responder basicamente todas as habilidades dos outros. Como eu falei, o Pen é um cadáver, não sente dor. Então, basicamente, isso é a prova viva quando o próprio Ibiki, né, tenta fazer uma sessão de tortura contra um dos caminhos do Pen. E basicamente ele não sente dor da tortura nenhuma. É porque eles são cadáveres, né? Cadáveres já mortos. Mas enfim, o Itachi. Itachi é o seguinte. Eu vou encaixar ele em SS também. E o Itachi é o seguinte, família. Eu não tô mudando a ordem aqui. Provavelmente eu mudaria a ordem. Eu acho que mais ou menos ficaria assim a ordem, tá? Nessa situação aqui, eu acho que ficaria mais ou menos assim. Mas eu não vou alterar nada aqui. A questão é o seguinte, o Itachi ele é um personagem muito poderoso, sendo um dos mais poderosos da Akatsuki, tá? Só que a grande questão do Itachi é ele se encaixa também naquela grande questão. Apesar dele ser um personagem poderoso, ele perderia em algumas simulações de batalha para personagens mais fracos que ele. E isso inclui a própria Akatsuki. Vou dar um exemplo, o próprio Sasori. Eu considero o Itachi um personagem mais poderoso que o Sasori, mas o Sasori tem grande chance de vencer o Itachi, mais chance de vencer o Itachi do que o próprio Itachi vencer o Sasori. E eu já vou explicar por quê. Isso acontece também com o Deidara. Mas na questão do Deidara, eu não acho que o Deidara tem mais chance de vencer, mas eu acho que o Deidara também tem chance de vencer. Com o Kakuza também não é diferente, entendeu? E, enfim, o Itachi é um personagem poderoso, mas ele sofre por dois fatores, família. Eu quero que vocês analisem comigo. O Itachi, ele tem uma das piores reservas de chakra da Akatsuki. Na verdade, ele tem a pior reserva de chakra da Akatsuki. O Itachi no Tatabuki, ele tem 2.5, né, de reserva de chakra. E isso é menos chakra do que o próprio Kakashi. E a gente sabe que o Kakashi tem pouco reserva de chakra. O Kakashi com o Sharingan tem 3 pontos no Databook e o Itachi tem 2.5. O Itachi tem menos chakra do que o próprio Kakashi. E a gente pode considerar o que? A doença do Itachi. A doença do Itachi a gente não pode se considerar, porque no caso seria o Itachi com o Edo Tensei. O Edo Tensei não é válido para essa análise. E o Itachi, a gente sabe que o uso constante do Mangekyou Sharingan em batalha causa cansaço, dores e cegueira prévia nele. Então, o Itachi, apesar de ser um personagem poderoso, ele sofreria tanto pela reserva de chakra, como também ele próprio seria afetado
pelas próprias habilidades dele, entendeu? Quanto mais habilidades ele usar, ele próprio vai ser afetado com dores, reserva de chakra, desgaste físico, cegueira, enfim, diversos fatores. E a gente sabe que isso numa luta determina resultado, eu não posso fazer nada. O Itachi é um personagem poderoso, como eu falei, um dos mais poderosos da Akatsuki, mas pode vir a perder para personagens mais fracos que ele. Isso é normal, isso não acontece só com o Itachi, isso pode acontecer com vários personagens. E eu vou colocar ele em SS. Tá, mas eu já vou explicar o porquê. Eu falei que, por exemplo, Sasori ou Deidara poderia vencer. Na minha opinião, a dupla mais forte da Akatsuki, não vou considerar o Obito como dupla de ninguém, tá? Pra mim, a dupla mais forte da Akatsuki é Pen e Konan, por causa principalmente do Pen, porque o Pen, como eu falei, ele é absurdamente forte. A Konan é uma personagem forte, mas se comparar com o Pen, ela é brincadeira de criança. E em segundo, pra mim, a dupla mais forte é Sasori e Deidara, tá? Sasori e Deidara é uma dupla muito poderosa mesmo, família. Vocês considerar o C4 do Deidara, que, mano, é absurdo, com o veneno do Sasori, com a areia de ferro, mano, é uma dupla muito poderosa, muito perigosa. É pra mim ficar em segundo, tá? Superando até mesmo Kizami e Itachi e superando até mesmo Hidan e Kakuzu, tá? Pra mim, Hidan e Kakuzu, no caso dessa aqui, seria a mais fraca. E Itachi e Kizami ficarem em terceiro, né? Depois de Sasori, Deidari e Pen e Konan. Essa é a minha opinião, né? Sobre mais em força. Agora eu vou explicar por que eu acho que o Itachi perderia pro Sasori na maioria dos casos. É o seguinte, principal arma do Itachi. Vamos às principais armas do Itachi, tá? Tsukuyomi, ou Genjutsu em geral. Segundo o databook, os Genjutsu do Itachi são todas de curta distância, ou seja, de 1 a 5 metros. Além disso, ele não pode colocar ninguém em Genjutsu, tá? A mais de 5 metros. Segundo o databook, todos os Genjutsu do Itachi são de 1 a 5 metros. Tendo isso em vista, vamos ao seguinte. Sasori é um lutador longa distância, é um lutador que não vai pro corpo a corpo, apesar dele ser uma marionete e poder ir pro corpo a corpo, a luta dele não é essa, o foco dele não é esse, enquanto o Itachi, a luta sim é corpo a corpo, é curta distância, e uma luta curta distância contra o Sasori é pedir pra perder, basicamente é pedir pra ser pego por veneno, é pedir por ser pego por armas, é pedir por ser pego pela areia de ferro, pelo Kazekage, enfim. Tá, beleza. Eu começo por aí. O Sasori é um personagem longa distância, de luta longa distância, e o Itachi é um personagem de curta distância. Mas beleza, vamos continuar. Tsukuyomi do Itachi é totalmente inútil contra o Sasori. Mesmo que ele chegue perto mesmo, ou seja, Genjutsu é inútil contra o Sasori, porque, segundo Jiraiya, no mangá de Naruto, os Genjutsu eles afetam diretamente o sistema nervoso da vítima, fazendo com que o usuário do Genjutsu controle o sistema nervoso e o chakra interno da vítima. Só que o Sasori não tem órgãos, não tem sistema nervoso, não tem olhos, não tem nada. Ele é uma marionete, ele é um pedaço de madeira. Basicamente falando, ele é um pedaço de madeira. Ou seja, o Itachi não teria como colocar o Sasori no Genjutsu, tá? E o Sasori é imune a todos os Genjutsu, tanto visual como Genjutsu sonoros, por exemplo, do Jiraiya. O Sasori é imune a Genjutsu, gente. Eu não posso fazer nada. O Sasori não tem órgãos, não tem língua sanguínea, não tem ponto de pressão, não tem sistema nervoso, enfim, o Sasori não tem. Ele é imune a Genjutsu, tá? Suzano. A questão do Suzano é o quê? O Sasori não tem chance de destruir o Suzano, porém ele pode atrasar o Suzano com o Satetsu Kaiho. E a questão é o seguinte, quanto tempo o Itachi dura com o Suzano ativo, né? E uma das formas do Itachi vencer o Sasori seria selando ele com a espada Totsuka. Só que isso é muito difícil de acontecer. Porque, como eu falei, o Sasori é um lutador de longa distância. E pro Itachi selar o Sasori no Genjutsu, ele precisa se aproximar. Coisa que o Sasori não precisa se aproximar do Itachi. O Sasori pode voar com as hélices, como eu já falei anteriormente, ele voa. As marionetes dele flutuam. E o Satetsu Kaiho pode atrasar simplesmente o Suzano, né? E eu não tô falando que o Sasori vai destruir o Suzano, mas ele atrasaria o Suzano. E o Itachi não conseguiria manter o Suzano muito tempo ativo. Usar o Suzano no estado que o Itachi estava, ele já começa a sentir cegueira, já começa a sentir cansaço físico, já começa a sentir dor, ele já começa a desgastar. Então, o Itachi não conseguiria, sei lá, o Sasori com a espada Totsuka.
o Sasori aguenta lutar, não se cansa, ele aguenta lutar o tanto que o Itachi quiser lutar, e o Itachi não. E vamos ao Amaterasu. O Amaterasu é o seguinte: o Amaterasu é uma habilidade que funcionaria com o Sasori só se o Itachi acertasse especificamente a parte viva do Sasori, que no caso é aquela parte onde ele realiza a troca de corpo. Se não acertar, o Sasori pode simplesmente trocar de corpo e continuar lutando e deixar o corpo dele queimando lá com o Amaterasu e trocar para outro corpo. Simplesmente. Então o Amaterasu teria que ser numa área bem específica. Então o Itachi teria que saber qual que é a fraqueza do Sasori. E não tem por que ele saber qual que é a fraqueza do Sasori, família. Então, tipo, é uma situação muito específica. Em contrapartida é o seguinte: o Sasori aguenta lutar por muito mais tempo. O Itachi não pode ser pego por absolutamente nada do Sasori, nem um mísero arranhão. Sendo que o próprio Sasuke, na luta do Sasuke versus o Itachi, o Sasuke conseguiu ferir o Itachi com kunais, né, com armas, sendo que se a gente for comparar a quantidade de armas que o Sasori tem, a quantidade de variantes, a quantidade de quantidade de armas que o Sasori tem, comparadas com as armas que o Sasuke tem, armas no caso mesmo, é brincadeira de criança, não tem nem como comparar. O Sasuke, o que o Sasuke tem como armas, se comparar com as armas do Sasori, com as variantes, com a quantidade de armas que as marionetes do Sasori têm, juntamente com o veneno, chega a ser brincadeira de criança. E o Itachi se mostrou com dificuldade para desviar das armas do próprio Sasuke, né? Então, uma brecha dessa contra o Sasori é vala pro Itachi, tá? Literalmente bala. Então, por isso, o Sasori ter basicamente resposta para basicamente tudo que o Itachi possa lançar contra ele, ainda podendo lutar por mais tempo, podendo se safar das habilidades do Sasori, do Itachi, o Itachi poderia perder sim o Sasori, mesmo sendo um personagem mais poderoso que o próprio Sasori, né? E o Deidara se encaixa na mesma situação, onde o Deidara acontece o quê? O Itachi já venceu o Deidara, só que quando o Itachi venceu o Deidara, é o seguinte: o Deidara, ele treinou os olhos dele para ficar imune não, resistente a Genjutsu, né? Coisa que foi mostrado disso nele na luta contra o Sasuke, tá? E como eu falei anteriormente, os Genjutsu do Itachi são todos curta distância, e o Deidara voa, principalmente em pássaros, né? Sem contar que o C4 do Deidara seria muito improvável para o Itachi conseguir sobreviver. Mesmo que o Sasuke tenha sobrevivido, família, o Sasuke só sobreviveu porque ele tinha o estilo raio no corpo dele. O estilo raio ele usava com frequência, e ele sabia qual que era a fraqueza do Deidara. E o Itachi não tem o estilo raio, mesmo que ele tenha, não tem por que ele usar. O Sasuke usa porque ele é mestre em estilo raio e ele usa casualmente. Não é porque ele sabia que era a fraqueza do Deidara desde o começo. É porque ele usa constantemente e foi um acaso, aquilo foi sem querer que ele se esquivou, que ele se livrou do C4 do Deidara, porque mesmo que ele tenha colocado previamente o Deidara no mini Genjutsu, o Deidara viu que estava no Genjutsu, né? Trocou o corpo dele com argila, né? E o Sasuke tinha sido pego de qualquer forma, né? Nas bombas de C4 e só conseguiu só conseguiu sobreviver ao C4 por causa que ele usou o estilo raio no próprio corpo, né? Sendo ali que ele já sabia, naquele momento ele já sabia que a fraqueza do Deidara era o estilo raio. Porém, o Itachi não mostrou nenhuma habilidade durante o anime inteiro, durante o mangá inteiro, nenhum jutsu estilo raio, né? E outra, o Sasuke só conseguiu chegar no Deidara por causa da marca da maldição nível 2, onde ele próprio voa, né? Coisa que o Itachi não faz. Então, essas situações colocam uma vantagem de luta total ao Deidara, porque o Deidara mantém a distância, impedindo ele de cair em Genjutsu, além de ser resistente a Genjutsu, ainda pode usar C4, né? Pode lutar por mais tempo que o próprio Itachi, e ainda pode atacar, né? Não, ou, na pior das hipóteses, utilizar o C0 e matar os dois, né? Mesmo que o Itachi tenha o Susanoo, como eu falei anteriormente, na mesma situação da luta contra o Sasori. Até quando o Itachi tem o Susanoo? O Itachi tem o Susanoo, mas até quando? Ele vivo não consegue manter o Susanoo por muito tempo, família. Não consegue. Na verdade, o Itachi não consegue em quesito de vigor e de ponto de chakra. O Itachi é o pior membro da Akatsuki nesse quesito, tá? De vigor. Então, como eu falei, ele acaba perdendo para vários personagens que são mais fracos que ele. Apesar de ele ser um personagem poderoso,
personagens mais fracos que ele podem acabar vencendo ele por conta das habilidades. Mas enfim, eu acho que o personagem que menos teria chance de vencer o Itachi desses aqui, né, entre o SS e o S, na minha opinião, seria o Kizami e a Kona, tá? Acho que seriam os personagens que teriam menos chance de vencer o Itachi, tá? O Orochimaru com o Edo Tensei, 100% de chance que venceria o Itachi, tá? Mano, não tem como alguém discordar disso, apesar do Itachi já ter vencido o Orochimaru, inclusive facilmente, né? Por exemplo, o Orochimaru de Boruto, né? Que é o auge do Orochimaru. O Orochimaru tá muito mais poderoso, né? E considerando o Edo Tensei, o Orochimaru podendo invocar os Hokages pra luta, mano, o Itachi vai conhecer Jesus Cristo e é isso, tá ligado? E o Obito, ele já, mano, o Obito tá em SS também. Na verdade, eu poderia até colocar ele na frente do Itachi, mas aqui, como eu falei, eu não vou mudar a ordem aqui, tá? Enfim, porque o Obito, ele já, mano, na guerra ele deu par do Gai, do Naruto MK1, Killer Bee, Kakashi, tudo ao mesmo tempo. E mesmo assim, do Obito com o Rinnegan, o Obito naquele momento ele não estava usando nenhuma habilidade específica do Rinnegan. Ele estava usando apenas o Kamui. E o Kamui ele já tinha aqui. Então, esse Obito aqui já conseguiria fazer a mesma coisa que aquele Obito estava fazendo, mesmo que ele tinha o Rinnegan, ele não estava usando absolutamente nenhuma técnica do Rinnegan naquele momento. Ele estava usando apenas o Kamui e estava cacetando Naruto, Killer Bee, Kakashi, Gai, tudo ao mesmo tempo, tá ligado? Então, tipo, as habilidades do Obito também são muito chatas de lidar, né? O Kamui é uma habilidade realmente muito poderosa. Mas eu acho que o Obito sim venceria o Itachi. Mas eu acho que o Itachi, nessa ocasião, é um personagem mais poderoso. Tem mais recursos que o Obito. Porém, como eu falei, preciso colocar o Itachi aqui como SS, né? Como teoricamente o segundo mais poderoso da casa. Eu falei, mano, vários personagens aqui atrás dele venceriam ele na caso teria mais chance de vencer do que ele próprio venceria. E isso é normal, tá ligado? Mas, por exemplo, o Kizami, eu já acho que não. Apesar de muita gente achar que o Kizami venceria o Itachi, eu já acho que não, mano. Sinceramente falando. Eu, na minha visão, eu acho que não. Porque, pense comigo, família. O Kizami tem uma reserva de chakra absurda. Sim. Realmente, ele tem uma reserva de chakra absurda. Pode lutar por muito, muito, mano. Ele pode lutar, no mínimo, a luta de uns 10 Itachi, tá ligado? Mas a questão é o seguinte. O Kizami poderia facilmente cair num Tsukuyomi, tá ligado? O Kizami, assim como o Itachi, é um lutador a curta distância, diferente de Deidara Sasori, tá ligado? Ela é um lutador a curta distância, e isso é uma vantagem absurda pros genjus do Itachi. O Kizami já caiu numa ilusão do Itachi, mas aquilo era um genjutsu normal. Um Tsukuyomi, o Kizami não tem chance nenhuma de sair e vai pra vala, tá ligado? Sem contar que o Kizami não tem resposta pra um Amaterasu na boca. O Kizami não tem velocidade pra desviar de um Amaterasu, e se pegar nele, acabou, não tem resposta. Por exemplo, igual o Sasori, que pode trocar de corpo, ou o Deidara que tá, por exemplo, o Deidara voa, né? Então, para ele ser atingido por Amaterasu é mais difícil, né? Ou por Genjutsu também. Então, o Kizami em si é vala, tá ligado? Então, na minha opinião aqui, apesar do Kizami ter uma quantidade de chakra muito mais alta, muito mais absurda em comparação ao Itachi, o Itachi tem mais chance de vencer. Com o Tsukuyomi ou com o próprio Amaterasu, né? Sem contar o Suzano, que pode vir a selar o Kizami. Então, tipo, nessa escala aí tá bem próximo. E se caso, por exemplo, vamos supor numa hipótese aqui, onde o Kizami sole, prende o Itachi na bolha, né? Que seria a melhor dos casos pro Kizami, ele ainda assim não teria resposta pra um Amaterasu na boca dele, tá ligado? Tá ligado? Então, mesmo que ele absorva o Amaterasu, ele provavelmente sentiria o dano do Amaterasu por no mínimo alguns segundos. E isso seria suficiente pra cancelar a bolha, cancelar o Jutsu e deixar o Itachi livre da bolha, tá ligado? Ou mesmo o Itachi poderia usar o Susanoo e selar o Kizami. Ou aproveitar as brechas, né, que o Kizami faz na forma de tubarão dele para chegar perto e o Itachi colocar ele numa ilusão, por exemplo, tá ligado? Então tem algumas situações que eu acho que o Itachi tem mais chance de vencer o Kizami. Então, você viu como os membros da Akatsuki, como eu falei para vocês, os membros da Akatsuki, eles têm umas habilidades que as lutas são variantes, entendeu? É bem mais variante. Por exemplo, eu vou dar outro exemplo aqui, tá? Apesar de eu ter falado para vocês que o Sasori vence o Deidara, tem mais chance de vencer o Deidara, eu já falei isso para vocês, eu acho que
Por exemplo, pra vencer a Kona, o Deidara tem mais chance de vencer a Kona do que o próprio Sasori. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, por exemplo, o Deidara tem mais chance de vencer a Kona, apesar do Sasori vencer o Deidara. Então, mano, vocês veem como as habilidades do Deidara são muito variantes e cada luta muda especificamente, entendeu? Por quê? Porque o Deidara tem mais poder destrutivo, que no caso seria uma das coisas da Kona, enquanto o Sasori tem mais ataques físicos, né? Ataques de veneno, ataques de armas. Não que ele não tenha outras coisas, como Satetsu Kai-Ho, vantagens com o poder, lutar por muito mais tempo, trocar de corpo, enfim. Mas o Deidara tem mais poder destrutivo, tem o C4, que é muito efetivo contra a Kona, em contrapartida não é nada efetivo contra o Sasori, tá ligado? E uma coisa aqui, família, é o seguinte, o Orochimaru tem SS, né? Mas como eu falei também várias vezes, várias situações dos personagens, né, onde um tem vantagem sobre o outro. Por exemplo, aqui, o veneno do Sasori, apesar de ser efetivo contra a maioria dos membros aqui, contra o Orochimaru, por exemplo, não faria efeito, porque o Orochimaru é imune a toxinas. Quer dizer, não foi dito exatamente que o Orochimaru é imune, e mesmo ser imune a toxinas prévias, o veneno do Sasori com certeza é o veneno mais poderoso que já teve na obra, tá? Para criar um antídoto pro veneno do Sasori teve que ser a maior ninja médica da Terra, tá ligado? Para criar o antídoto, nenhum outro personagem conseguia criar um antídoto para o veneno do Sasori de tão poderoso que ele é. Então a gente não sabia se faria efeito contra o Orochimaru ou não, ou se o Orochimaru pelo menos sentiria algum tipo de dano caso fosse atingido, mas realmente o Orochimaru é resistente a veneno, né? Outro fator aqui, como eu falei aqui, o Deidara tem mais chance de vencer a Konan, menos chance do que o Sasori, mas eu acho que o Sasori também venceria. Mas eu acho que o Deidara tem mais poder destrutivo, o que é uma das principais chances de vencer a Konan é o poder destrutivo. Em contrapartida, é a mesma situação. O Sasori tem menos chance de vencer o Orochimaru do que o Deidara, né? O Deidara com C4, o Orochimaru não teria resposta com C4, ele inalaria a bomba e seria obliterado. A luta a longa distância do Deidara é muito efetivo, o Sasori também pode lutar a longa distância, mas convenhamos que a luta à distância do Deidara é mais efetiva, né? Porque ele pode voar e ficar em movimento com o pássaro. E o Orochimaru não terá como alcançá-lo, né? Apenas se fizer uma invocação tipo Manda, né? Porém, a gente tem o C4, né? Que obliteraria o Orochimaru. Em contrapartida, os venenos do Sasori, o Orochimaru poderia resistir e o Sasori teria que procurar outras formas de vencer o Orochimaru, já que o fato do Sasori conseguir prolongar a luta trocando de corpo e não se cansando basicamente se encaixa ao próprio Orochimaru para essa imortalidade e a troca de corpo. Ele também não se cansa e consegue prolongar a luta por muito mais tempo, né? Então, basicamente, foi isso que eu falei, né? Os personagens eles têm um estilo de luta que cada um tem que ser analisado, entendeu? Mesmo personagens teoricamente mais fracos que o outro pode levar vantagem sobre outros mais fortes. Então cada luta tem que ser analisado calmamente, friamente, e não só quem é mais forte, tá ligado? Mas aqui, como uma tier list só de força, acho que isso fica bem interessante dessa forma, tá ligado? Mas enfim, a tier list é essa, família. Basicamente ficou assim. Infelizmente como eu falei pra vocês, eu não consigo totalmente aqui dar a par de todas as circunstâncias das batalhas, vai ver a ordem certinha aqui, quem vence quem certinho. Falei o máximo que eu pude falar. O que importa aqui é o seguinte: Pen pra mim é o mais forte da Akatsuki. Hidan pra mim é o mais fraco da Akatsuki. E aqui vira uma bagunça, tá ligado? Aqui vira uma bagunça. O Orochimaru, se considerar do Tensei, vai pra God. Se não considerar, fica em SS ou desce pra S talvez, mas eu coloco em SS porque lançando lendário, é muito poderoso. Sasori, Deidara, Kakuza aqui, personagens que teoricamente são mais fracos, mas que dão muito cabo desse daqui de cima, podendo até vencer o próprio Itachi, que tá aqui em SS. Kizami como sendo um personagem muito poderoso, porém eu acho que ele sofreria pra maioria dos personagens da Akatsuki, tá ligado? Mesmo sendo muito poderoso. E, enfim, é isso, né? Comentem o que acharam, comentem o que vocês acham e vão comentando aí o que vocês querem, qual tier list quiser que eu faça, né? E espero que eu não tenha prolongado muito o vídeo. E espero não ter que regravar de novo, né? Segue a gente nas redes sociais aí, eu, Takashi, a Rekaze. Segue nossos canais também, né? Os canais de games, canais de rap. E é isso, família. Tchau e fiquem com Deus.